Nessa aula, vamos falar sobre os periodogramas, o que eles são, as suas utilidades e como interpretá-los. Essa figura já é bastante conhecida e mostra o registro a cada minuto do ritmo de atividade e repouso, por mais de 25 dias. Essa outra figura é o actograma, construído a partir desse registro, certo? Na verdade, aqui vai até 20 dias, ok? Mas esse é o actograma que a gente já consegue interpretá-lo, vendo que aqui é o início da atividade, aqui é o fim da atividade. Como ele é bem regular, a gente sabe que esse é um actograma cujo período é de 24 horas. Aqui nós temos o perfil médio, onde a gente consegue identificar bem a diferença da atividade para o repouso. Agora nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre uma outra ferramenta, que é o periodograma, esse daqui. O periodograma, ele vai analisar qual que é o período principal daquele registro do ritmo de atividade e repouso. O periodograma, ele é dado em minutos. Então aqui, no eixo X, a gente tem os minutos, no eixo Y, a variância para cada um daquele período. Aqui a gente consegue perceber que existe um pico em 1440 minutos. Isso significa que esse registro de atividade e repouso tem um período igual a 1440 minutos ou 24 horas. Significa que ele tem uma regularidade igual a 24 horas. Por isso o actograma dele é tão regular, certo? Eu posso analisar o periodograma? Eu posso fazer o periodograma de duas formas. Analisando o período todo, todo o registro de 27 dias, o registro completo. Ou eu posso analisar partes daquele registro completo. Por exemplo, aqui, eu fiz um periodograma com os 10 primeiros dias. Então, eu peguei os 10 primeiros dias e fiz um periodograma. Imagine agora que eu vou saltar um dia e calcular os 10 dias seguintes. Eu vou saltando mais dia e calculando esse periodograma em vários pedaços do registro. Então imagine que aqui eu tenho os 10 primeiros dias, pulo um dia e tenho do segundo dia ao 11º, do terceiro ao 12º e assim sucessivamente. Então eu posso transformar esse conjunto de periodogramas nessa figura, onde esse pico máximo ele é representado por uma cor bem amarela. E esses valores baixos são representados por essas cores mais escuras, que vai do cinza até o preto. Então eu tenho aqui o que a gente chama de periodograma no tempo. Eu vejo como que o periodograma modifica ao longo do registro. Para que serve esse periodograma no tempo? Esse periodograma no tempo ele é muito útil para a gente ver quais são os períodos que estão presentes no registro ao longo do tempo. Pode ser que determinado tempo de registro, vamos supor 15 dias depois do registro, há uma mudança no ritmo e a gente consegue perceber essa mudança. Agora vamos comparar um actograma e um periodograma no tempo. Veja que esse actograma, ele tem eu sei que ele tem um ritmo de 24 horas, por quê? Porque ele é bem regular e sempre ele começa e termina no mesmo horário, tá vendo? Vamos imaginar que em preto é o sono, ele começa de 0 a meio-dia. Então esse actograma é um actograma criado artificialmente. Esse é o periodograma no tempo, comparável com esse actograma. Então, eu tenho esse actograma e gero esse periodograma no tempo. Veja que o pico dele é aqui, em 1440 minutos, ou 24 horas. E é por isso que ele está na vertical. Agora vamos ver esse actograma. A gente sabe que o actograma, quando ele tem esse formato, ele está em livre curso e tem um período menor do que 24 horas. Por quê? Porque todo dia ele começa e termina a atividade mais cedo.
Quando eu olho o periodograma no tempo desse actograma, o que eu vejo? O pico dele está menor do que o 1440. Veja, o 1440 minutos está aqui e o pico dele é menor. Esse otactograma já é o contrário. Todo dia ele começa a atividade e termina mais tarde. Então ele tem um ritmo livre curso maior do que 24 horas. E é por isso que o pico dele no periodograma está à direita do 1440. Aqui é 1440, aqui é aproximadamente 1500, certo? Agora vamos imaginar que eu somei um ritmo de 1440 minutos com outro de 1500 minutos. O que eu tenho olhando o actograma? Veja que todo dia ele está dormindo e acordando mais tarde. Então ele tem um período maior do que 24 horas, que está representado nesse ponto aqui. Ao mesmo tempo, ele tem uma regularidade de 24 horas. Veja que nesse momento aqui, ó, nesse período aqui, está sempre em branco. Ou seja, ele tem dois períodos aqui, um maior que 24 horas e outro igual a 24 horas. E como que eu vejo isso no periodograma no tempo? Eu vejo esses dois traçados amarelos, ok? Então, o actograma me dá uma informação e o periodograma me dá outra informação relacionada ao período. Então aqui eu consigo ver quais períodos estão nesse registro de atividade e repouso do simulado. Eu sei que tem um maior que 24 horas, no actograma eu identifico ele assim, vendo que tem um atraso de fase a cada dia. E está representado no periodograma por esse período maior do que 24 horas. Eu sei que tem 24 horas porque há uma regularidade nessa faixa branca aqui, ó, onde em nenhum momento tem uma atividade, certo? Agora vamos ver alguns dados experimentais. Olha esse primeiro aqui. Aqui nós temos um actograma bem irregular. E quando eu vejo o periodograma dele, eu tenho aqui um pico próximo de 1444, né, ou próximo de 24 horas, e outro maior do que 24 horas. Então aqui no periodograma, como é que eu vejo o maior do que 24 horas? Com essa inclinação aqui do início da atividade. Estão vendo? E eu vejo que tem um período de 24 horas porque ele tem uma certa regularidade, ok? Agora vamos ver esse outro actograma. Veja que esse outro actograma, ele todo dia começa e termina a atividade mais tarde. Então ele tem um pico aqui maior do que 1440 minutos. E ele vai ficando, ao longo do tempo, esse pico de 1440 minutos, maior do que 1440 minutos, vai ficando próximo de 1440. Veja que ele vai ficando mais próximo de 1440. Como que eu identifico isso no actograma? Veja que aqui ele tende a ficar mais regular, mais vertical. Então aqui, vamos comparar esse actograma que começa com um período maior do que 24 horas e termina com um período igual a 24 horas. Ele está aqui maior do que 24 horas e tende a ficar igual a 24 horas. Então, o periodograma no tempo e o actograma são duas formas diferentes de olhar o mesmo sinal, ok? Olha esse registro como ele é bem regular, bem vertical, desculpa. Então ele tem um ritmo igual a 24 horas. Quando eu olho aqui no periodograma no tempo, vejo como aqui está os 24 horas e vejo como ele fica bem reto ao longo de todo o registro. Aqui eu no perfil médio, no periodograma médio, eu vejo um ritmo de 1440 minutos. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para reforçar isso que a gente está falando. Olha aqui o actograma de um paciente saudável que começa a atividade às 6 da manhã e termina um pouco antes da meia-noite. Isso acontece de forma regular. Eu vejo isso no perfil médio, eu consigo identificar bem o que é atividade e o que é repouso. E olha como que é o periodograma no tempo dele.
fica bem aqui no 1440 minutos, tá vendo? É bem reto. E aqui eu vejo o periodograma total, certo? Então, o que eu vejo nesse actograma, eu vejo também no periodograma. Agora vamos ver uma paciente cega. Se espera que o paciente cego fique em livre curso, mas isso não acontece sempre, porque mesmo não enxergando a luz, a informação fótica pode até chegar no supraquiasmático, apesar de não chegar na consciência da pessoa de estar vendo uma imagem. Alguns casos de cegos, apesar de não enxergar imagens, o sistema nervoso, somente o supraquiasmático, consegue perceber o claro escuro, então ele fica sincronizado. Por isso que aqui no periodograma tem um pico em 1440 minutos, ou 24 horas. E se a gente olha o actograma dessa paciente, veja como que é bem regular. Agora vamos ver esse outro caso, de uma pessoa que tem uma distrofia miotônica do tipo 1. Quando eu olho o actograma dela, eu vejo algo bem bagunçado. Eu posso até tentar enxergar aqui um livre curso, certo? Aqui no final tende a ser irregular, então é bem difícil de identificar os períodos que estão nesse actograma. Quando eu olho o periodograma no tempo, eu consigo ver algo próximo de 1440 minutos, mas também aqui um livre curso, certo? E quando eu vejo o periodograma total, eu vejo aqui próximo de 1440 minutos, ou seja, próximo de 24 horas, e um outro ritmo diferente de 24 horas, maior do que 24 horas, que poderia ser análogo ao que eu vejo aqui no actograma. Então, se eu conseguir forçar aqui uma vista, eu consigo identificar um avanço no fim e no início da atividade a cada dia, que aqui no periodograma é representado por esse valor maior do que 1440 minutos. Esse é um outro caso em que esse paciente ele mostrava os dois períodos, né, de 24 horas e um maior do que 24 horas. Veja aqui que ele tem os dois picos. Isso foi feito nesse tempo, né, nesse intervalo de registro. 2 meses depois, ele continua com os dois picos, né? Eu consigo ver no periodograma no tempo e consigo ver no periodograma geral. No actograma, eu consigo ver aqui um início de fase que vai ficando cada vez mais tarde, certo? E esse paciente ele faz um tratamento de higiene do sono e para aumentar a regularidade do ritmo dele. E aí, tempos depois, olha como é que fica o ritmo dele. Só tem o período referente a 24 horas, ou próximo de 24 horas. Aquele outro maior do que 24 horas, ele reduz tanto que não fica acima dessa linha de significância. Só tem importância para a nossa análise se o período estiver acima dessa linha de significância. Se ele está abaixo, ele não tem uma significância para a gente analisar.